Olá, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre uma das principais revoltas no Brasil colonial, a Inconfidência Mineira de 1789. Para essa pequena exposição, nós utilizaremos alguns slides, algumas imagens e a distribuição do conteúdo em tópicos para facilitar o acompanhamento e a assimilação. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, deixe algum comentário e vamos para o vídeo. A Inconfidência Mineira de 1789. A situação da dívida de Minas Gerais para com o Reino Português em 1788. Segundo o governo de Portugal, a província de Minas Gerais devia em 1788 ao Reino Português algo em torno de 538 arrobas de ouro, ou nada mais, nada menos que 8 toneladas. E não era só isso, ainda haviam pessoas encarregadas de realizar a coleta de impostos que deviam ao Reino Português algo em torno de 2,5 bilhões de réis. A substituição do governo da capitania de Minas Gerais. Em 1788, a coroa portuguesa resolve substituir o governo da capitania, Luís da Cunha Menezes, por Visconde de Barbacena, que era sobrinho do vice-rei do Brasil. Barbacena, no poder, anunciou a sua intenção de investigar as contas do tesouro da capitania e de imediatamente após isso realizar a derrama. O descontentamento da elite mineira com a derrama. A elite mineira viu que, com a aplicação iminente da derrama, seus interesses econômicos na província seriam afetados. E assim, alguns de seus membros, aqueles mais politizados e cultos, começaram a conspirar contra o controle, o domínio português na região. Nasce assim a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira. Quem eram os conspiradores? No geral, eram homens ricos de idade entre 40 e 50 anos que já haviam exercido algum cargo público ou ainda exerciam. Entre eles, Joaquim Silvério dos Reis, Domingo de Abreu Vieira e José Rodrigues de Macedo. Outros membros envolvidos na Inconfidência Mineira, nós vamos ter poetas envolvidos na Inconfidência Mineira, como Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, lembrando que todos eram do arcadismo. Aquela corrente literária onde há uma crítica da burguesia em relação aos exageros da nobreza e do clero, no antigo regime, e também defendia o mito do homem natural em oposição ao homem corrompido pela sociedade de sua época. É importante destacar que Tomás Gonzaga vai ser escolhido entre seus membros para elaborar a nova Constituição após a proclamação da independência da província de Minas Gerais. Além dos poetas, nós vamos ter também religiosos e militares envolvidos na Inconfidência Mineira, como, por exemplo, o religioso padre Joaquim da Silva Rolim, que era um sacerdote ligado à extração de diamantes, e militares como o tenente-coronel Francisco de Paula, do Regimento dos Dragões, e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, do Regimento da Cavalaria, de origem humilde, que trabalhava como dentista, daí o seu apelido Tiradentes. Só para destacar aqui Tiradentes, ele era o menos comprometido com as elites presentes no movimento, ele era um dos mais entusiastas com esse movimento, criticava abertamente o governo português, não escondia a sua adesão à causa emancipacionista e procurava sempre novos líderes para o movimento. O que defendiam os conspiradores? Além da independência da província de Minas Gerais, eles defendiam a construção de uma universidade em Vila Rica, a construção de uma Casa da Moeda e o desenvolvimento da indústria na província. É importante observar que não havia consenso entre eles acerca do fim da escravidão. Inclusive, alguns membros do movimento eram proprietários de escravo, como, por exemplo, o poeta Alvarenga Peixoto, que possuía nada mais nada menos que 132 escravos. O planejamento da tomada de poder em Minas Gerais. Os inconfidentes haviam planejado tomar o poder quando o Visconde de Barbacena decretasse a derrama. Assim, eles aproveitariam o descontentamento popular para prender e executar o governador e, em seguida, implantar uma junta provisória governativa presidida por Tomás Gonzaga e a anunciação da proclamação da independência, como episódio final para fechar a Revolução. Visconde da Barbacena adia a derrama. Por essa, os inconfidentes não esperavam, quando o Visconde de Barbacena decide adiar a derrama prevista para fevereiro de 1789.
Diante desse imprevisto, os inconfidentes vão ficar sem ação. E, para completar a dramaticidade das coisas, em março, o governador intimidou os principais devedores a pagar seus débitos. O traidor da Inconfidência. Para obter o perdão de suas dívidas, Joaquim Silvério dos Reis denunciou a conspiração e revelou os inconfidentes. Outros conspiradores endividados confirmaram a denúncia. As medidas tomadas pelo governador da província contra os conspiradores. Ordenou de imediato a prisão de todos, comunicou ao vice-rei no Rio de Janeiro dos episódios acontecidos e abriu 2 processos judiciais, conhecidos como devassa, um instaurado em Vila Rica e outro na capital da colônia. Os 34 réus detidos foram acusados do crime mais grave, o crime de lesa majestade, cuja pena era a pena de morte. A prisão e a pena aos inconfidentes. A maioria dos inconfidentes foi enviada ao Rio de Janeiro. Lá permaneceram por 2 anos, que é o período em que decorre todo o processo. É lá também que Cláudio Manuel da Costa, o poeta, morreu na prisão. Muito provavelmente por queima de arquivo, apesar da negação das autoridades de que ele se suicidou na prisão. Mas se calcula que Cláudio Manuel da Costa sabia demais e morreu por conta de uma queima de arquivo, por saber do envolvimento de pessoas poderosas na Inconfidência. Durante os interrogatórios, alguns prisioneiros vão negar a participação no movimento, outros tentaram minimizar os fatos, outros confessaram tudo, mas Tiradentes assumiu sozinho a iniciativa da rebelião. As condenações aos inconfidentes. A sentença foi divulgada em abril de 1792, alguns foram condenados ao desterro, outros condenados à morte, como Tiradentes, e 10 tiveram as condenações transformadas em banimento para a África, depois que enviaram uma carta clemência a Dona Maria I de Portugal. A única pena que foi mantida na íntegra foi a pena de morte aplicada a Tiradentes. Bem, esse foi o resumo, espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima.